Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. À primeira vista, Daniel Harper era apenas mais um rosto entre tantos outros. Todas as manhãs ele atravessava as pesadas portas de metal da fábrica de São Petersburgo, com o capacete na cabeça e o uniforme cinza manchado de óleo e poeira. Suas mãos, calejadas e enegrecidas pelas engrenagens e pela graxa, contavam a história de um homem acostumado ao trabalho braçal, discreto e eficiente. Seus colegas o conheciam como um homem educado, quieto, que nunca levantava a voz, sempre pronto para ajudar, mas que jamais buscava os holofotes. Ninguém poderia imaginar o que ele havia passado. Daniel não era um trabalhador comum. Por trás de seus olhos serenos, escondia-se um passado repleto de segredos, missões impossíveis e escolhas que poucos homens suportariam. Ex-oficial das Forças Especiais Russas, ele fora condecorado diversas vezes por sua coragem, lealdade e capacidade de realizar o impossível. Missões secretas, operações onde a linha entre a vida e a morte desaparecia, onde cada decisão poderia custar a vida de seus camaradas. Tudo isso estava enterrado sob a postura tranquila do trabalhador. Ele escolhera essa vida silenciosa para esquecer, ou ao menos tentar esquecer, os horrores da guerra. Cada peça que montava, cada motor que consertava, era um esforço para se misturar ao anonimato. Os sons das máquinas, o ritmo monótono da linha de produção, ofereciam-lhe uma espécie de conforto. Ali, ninguém lhe perguntaria por que suas mãos às vezes tremiam à noite, porque certos olhares o faziam estremecer. Contudo, essa aparente calma era frágil. Daniel sabia que seu passado poderia ressurgir a qualquer momento, como uma sombra que ele não conseguia controlar. E naquele dia, enquanto ajustava uma peça em uma máquina, ele não sabia que aquele momento de tranquilidade estava prestes a se despedaçar, porque alguns eventos não permitem que o tempo permaneça oculto. Nos becos escuros e ruas estreitas de São Petersburgo, onde o perigo parecia corriqueiro, Daniel logo seria forçado a mostrar ao mundo o verdadeiro significado de ser um herói. Não o tipo de herói glorificado nos jornais, mas o tipo reconhecido num lampejo de ação rápida, um gesto preciso, a coragem silenciosa de alguém que ninguém esperava. Naquele dia, Daniel Harper não iria apenas revelar seu passado. Ele iria mostrar que por trás de cada rosto comum pode se esconder um homem extraordinário. A manhã estava gélida em São Petersburgo. A névoa subia das pedras úmidas do calçamento, e os postes de luz projetavam halos tênues no ar denso. Daniel Harper atravessou os portões da fábrica com sua rotina imutável. Capacete na cabeça, mochila com o almoço e as ferramentas a tiracolo. Mãos enluvadas em luvas de couro pretas. Os rostos de seus colegas lhe eram familiares, alguns sorrindo, outros apressados. Mas todos o viam como apenas Daniel, o operário silencioso. Ele acomodou-se em seu posto na linha de montagem. As máquinas funcionavam com um ruído constante, uma sinfonia mecânica que Daniel conhecia de cor. Cada engrenagem, cada pistão, cada clique tinha seu lugar em seu mundo metódico. Suas mãos se moviam com precisão, ajustando peças que muitos considerariam insignificantes, mas para ele cada detalhe importava. Ao lado dele, Jake, um funcionário jovem, impulsivo e barulhento, zombava da meticulosa atenção aos detalhes de Daniel. "Ei, Harper, vai passar o dia polindo essas engrenagens ou não?" gritou com um sorriso irônico. Os outros riram, mas Daniel permaneceu em silêncio, concentrado em seu trabalho. Seus penetrantes olhos verdes pareciam estar fixos em algo além da corrente, memórias que ele nunca compartilhou. Rostos, missões, lugares onde o perigo era real, onde o menor erro custava vidas. Jake continuou, ignorando a intensidade escondida sob a calma de Daniel. "Você é muito lento, cara. Você devia sair por aí, viver um pouco." Daniel mal ergueu os olhos. Sabia que Jake não entendia. Não conseguia entender. Ele havia vivido situações em que viver significava tomar decisões impossíveis em segundos, onde cada movimento podia salvar ou matar. E, no entanto, naquele exato momento, ele sorriu por dentro, apreciando a relativa simplicidade daquela vida. Ali, ninguém morria se o motor não estivesse devidamente apertado. Mas a rotina foi interrompida quando um ruído abafado veio da parte de trás da fábrica. Uma máquina havia acabado de quebrar, e vários operários correram para ajudar. Daniel deu um passo para trás, observando os movimentos apressados dos outros, notando os movimentos ineficientes e os erros que sua experiência militar o ensinara a evitar. Sem dizer uma palavra, aproximou-se, reajustou as engrenagens e em menos de 2 minutos, a máquina reiniciou, perfeitamente sincronizada. Um murmúrio percorreu a oficina.
Como ele consegue fazer isso tão rápido? Perguntou alguém. Daniel sorriu levemente, um sorriso discreto, quase imperceptível. Ninguém sabia que seus gestos, tão simples aos olhos dos outros, eram o resultado de anos de treinamento intenso, de uma precisão forjada em zonas de conflito onde o fracasso não era permitido. E naquele murmúrio, naquele olhar surpreso de seus colegas, Daniel sentiu um arrepio familiar. O mundo logo descobriria que o homem que eles consideravam comum não era apenas um trabalhador, mas um herói oculto, pronto para surgir quando necessário. A noite caía sobre São Petersburgo. As ruas estreitas estavam banhadas por uma luz amarelada dos postes, e um vento frio varria o calçamento úmido. Daniel Harper voltava para casa depois de um longo dia na fábrica. Sua bolsa de ferramentas pesava em seu ombro, mas sua mente estava em outro lugar, perdida na rotina e nas lembranças silenciosas do passado. Ao virar a esquina de um beco estreito, um grito agudo rasgou o silêncio. Instintivamente Daniel congelou. O som vinha de um beco perpendicular e mal iluminado. Sem pensar, ele saltou para a frente, seus movimentos precisos e calculados, aprimorados por anos de treinamento militar, como se cada passo fosse coreografado. Nas sombras, 3 homens atacavam uma mulher, empurrando-a contra a parede. Sua bolsa foi arrancada violentamente e ela gritou, pedindo socorro. Os transeuntes, paralisados pelo medo, desviaram o olhar, mas Daniel não conseguiu ficar parado. Ele se aproximou silenciosamente, analisando a situação em uma fração de segundo. Suas mãos, outrora treinadas para desarmar e neutralizar, prepararam-se para agir. Com precisão relâmpago, agarrou o primeiro agressor, derrubando-o no chão com um movimento fluido e passou para o segundo. O terceiro tentou reagir, mas era apenas um amador, e Daniel o subjugou sem esforço, seus movimentos rápidos e eficientes, quase imperceptíveis ao olhar destreinado. Em menos de 1 minuto, o incidente havia terminado. Os homens jaziam no chão, gemendo de dor, enquanto a mulher recuperava o fôlego, aterrorizada, mas ilesa. Daniel se virou para ela com um rosto calmo e tranquilizador, mas seus olhos refletiam uma intensidade que ninguém poderia ignorar. Está tudo bem, você está segura agora, disse ele em voz baixa, mas firme. A mulher, tremendo, olhou para ele com os olhos arregalados. Obrigada. Eu não sei como te agradecer, ela murmurou. Daniel assentiu com a cabeça, desviou o olhar e continuou seu caminho para casa. Ele não buscava reconhecimento nem gratidão. Em sua vida passada, aprenderá que os verdadeiros heróis agem nas sombras, sem alarde ou aplausos. No entanto, esse pequeno ato seria o primeiro passo para uma revelação que ninguém poderia ter imaginado. Pois, nos dias que se seguiram, rumores se espalharam pela fábrica e pela vizinhança. Daniel Harper, o operário silencioso, havia agido com extraordinária habilidade e coragem. E quando a antiga medalha de herói da Rússia, escondida em seu paletó, foi finalmente descoberta, o mundo inteiro entenderia que por trás daquele homem comum se escondia um verdadeiro herói. Os dias que se seguiram ao incidente no beco foram estranhamente tranquilos na fábrica. No entanto, um murmúrio circulava entre os operários. Alguns afirmavam ter ouvido falar de um homem que havia subjugado alguns agressores na rua, mas ninguém sabia quem era. Daniel, fiel à sua descrição, continuou trabalhando como se nada tivesse acontecido, montando peças com a mesma precisão silenciosa, ignorando os olhares furtivos e os sussurros pelas suas costas. Certa tarde, enquanto vestia o casaco depois do trabalho, Jake, o colega jovem e barulhento, aproximou-se dele com uma mistura de curiosidade e apreensão. Harper, foi você sabe, na outra noite? Perguntou ele, com a voz hesitante. Daniel permaneceu em silêncio, seus olhos verdes fixos no chão por alguns segundos antes de lentamente erguer o olhar para Jake. O que exatamente você quer dizer? Respondeu ele calmamente. Jake pareceu surpreso com a resposta neutra, mas não recuou. Em vez disso, apontou algo que Daniel não havia notado, um medalhão antigo preso à jaqueta de outro colega. Era a medalha de herói da Rússia, brilhando fracamente sob a luz forte da fábrica. Um silêncio profundo tomou conta da sala. Os trabalhadores próximos haviam notado a cena e se aproximaram, curiosos. O brilho da medalha parecia irreal, quase sagrado. Daniel sentiu uma pressão invisível o envolver. Aquele momento que ele sempre temera, a revelação de seu passado, chegará mais cedo do que ele esperava. Está é a sua medalha? Perguntou alguém com a voz trêmula. Daniel assentiu lentamente. Sim, disse ele simplesmente sem arrogância ou orgulho ostensivo. Mas esta medalha não importa para mim. Ela representa os homens e mulheres que deram suas vidas, e aqueles que foram esquecidos. Um murmúrio percorreu a assembleia.
Os zombadores e céticos que sempre o viram como um mero trabalhador agora estavam paralisados de surpresa e admiração. Alguns baixaram os olhos, envergonhados por terem julgado precipitadamente. Outros, incapazes de esconder o espanto, trocaram olhares incrédulos. Naquele dia, a dinâmica da fábrica mudou. Daniel Harper não era mais apenas o operário silencioso. Ele se tornará um símbolo, um lembrete vivo de que coragem e grandeza podem ser encontradas por trás dos rostos mais comuns. Mesmo assim, apesar do respeito repentino e dos olhares de admiração, Daniel continuou trabalhando como se nada tivesse mudado. Para ele, o verdadeiro heroísmo não era algo para ser exibido aos outros. Era vivido em silêncio, com dignidade e responsabilidade. Mas essa descoberta foi apenas o começo. Pois quando as autoridades locais e a mídia começaram a ouvir falar do incidente no beco, o mundo inteiro perceberia que o homem que haviam ignorado era, na realidade, um herói excepcional. Poucos dias após a descoberta da medalha na fábrica, Daniel Harper recebeu um convite inesperado. Uma carta oficial lacrada e carimbada o convidava para uma cerimônia com a presença de autoridades locais e da imprensa. O homem que até então havia optado pelo anonimato agora se via sob os holofotes. Na manhã da cerimônia, Daniel levantou cedo. Observou seu reflexo no espelho, ajeitou a camisa limpa e cuidadosamente colocou a jaqueta militar, que guardava há anos, sob o paletó. Suas mãos, acostumadas a ferramentas e máquinas, tremiam levemente, mas não de nervosismo e sim de expectativa. Ele sabia que aquele momento não seria apenas um reconhecimento pessoal, mas também uma porta de entrada para um passado que sempre quisera esquecer. Na entrada do salão, jornalistas e fotógrafos já o aguardavam, com as câmeras apontadas para ele. Os flashes disparavam e o boato de seu feito no beco se espalhou por toda São Petersburgo. Rostos conhecidos da fábrica também estavam presentes, alguns com admiração, outros com uma mistura de culpa e surpresa. O prefeito discursou, elogiando a coragem e a dedicação de Daniel. Hoje, homenageamos um homem cuja calma e descrição mascaravam uma coragem excepcional. Este homem arriscou a própria vida para proteger pessoas inocentes, e sua medalha de herói da Rússia é a prova de seu compromisso e bravura. Daniel sentiu um calor estranho se espalhar pelo peito. As palavras do prefeito ressoaram profundamente dentro dele, trazendo à tona memórias de sacrifícios, missões perigosas e camaradas perdidos que ele jamais esqueceria. Ao subir ao palanque para receber sua medalha, manteve-se humilde. Seus movimentos eram precisos, sua postura ereta, mas seu olhar buscava na multidão aqueles que haviam lutado ao seu lado na guerra. Quando a medalha foi afixada em seu uniforme, um silêncio respeitoso tomou conta da sala. Então, lentamente os aplausos começaram, tímidos a princípio, depois mais altos, até se transformarem em uma ovação estrondosa de gratidão. Os colegas que antes o haviam subestimado agora estavam de pé, impressionados e profundamente comovidos. Até mesmo Jake, o brincalhão da fábrica, tinha os olhos brilhando de admiração e murmurou: "Eu não sabia. Nunca teria acreditado." Para Daniel, esse reconhecimento não era apenas pessoal. Era um símbolo de que a verdade sempre vem à tona, de que a coragem, mesmo a silenciosa, se torna visível quando chega a hora certa. E embora ele continuasse sendo o homem simples de sempre, sabia que nada seria como antes. As atitudes haviam mudado, o respeito havia se enraizado e o mundo finalmente descobrira o verdadeiro herói por trás da máscara do trabalhador. No entanto, Daniel sabia que a vida continuaria. Porque um herói não é apenas alguém que recebe aplausos uma vez em um palco. É alguém que vive com dignidade, que protege nas sombras e que escolhe, todos os dias, permanecer fiel aos seus valores, independentemente das expectativas do mundo. Após a cerimônia, a vida de Daniel Harper mudou sutilmente, mas definitivamente. Colegas que antes o ignoravam ou zombavam dele agora o olhavam com admiração e respeito. Jake, sempre brincalhão, aproximou-se para apertar sua mão sinceramente e disse simplesmente: "Desculpe por tê-lo subestimado, Harper. Agora eu entendo." Para Daniel, essas mudanças não eram o mais importante. O que importava era que as ações, mesmo as silenciosas, tivessem um impacto real. Nos dias que se seguiram, jornais e noticiários locais contaram a história do operário que neutralizou ladrões com a precisão de um soldado de elite e cuja medalha de herói da Rússia atestava missões heroicas anteriores. Alguns vizinhos vieram parabenizá-lo, transeuntes o cumprimentaram na rua e até mesmo autoridades locais pediram sua opinião sobre iniciativas de segurança no bairro. Daniel aceitou essas demonstrações de apoio com humildade, mas seu coração permaneceu fiel à sua simplicidade. Ele continuou trabalhando na fábrica, encaixando peças com a mesma precisão de sempre, mas agora,
Cada movimento era acompanhado pelo respeito silencioso daqueles ao seu redor. O verdadeiro reconhecimento, no entanto, veio de um lugar inesperado. A mulher que ele havia resgatado no beco foi visitá-lo. Você nunca me pediu agradecimentos, mas eu queria que você soubesse que você mudou a minha vida, disse ela, com os olhos cheios de gratidão. Daniel assentiu modestamente. Não foi por mim, mas fico feliz que você esteja segura. Por meio dessas pequenas interações, Daniel compreendeu que seu passado heróico, embora revelado, não precisava transformar drasticamente sua vida. Os verdadeiros heróis não buscam a glória. Eles vivem com respeito pelos outros, na descrição de suas ações e na certeza de que suas escolhas fizeram a diferença. E assim Daniel Harper, o operário de mãos calejadas e olhar penetrante, continuou sua vida. Mas agora ele ostentava sua medalha com dignidade, não como um símbolo de glória, mas como um lembrete silencioso de que até mesmo homens comuns podem ser extraordinários, e que a verdadeira coragem não se mede pela admiração das multidões, mas pela força das escolhas de cada um quando ninguém está olhando. Na fábrica, os murmúrios foram diminuindo gradualmente, substituídos por um respeito silencioso. Daniel não era mais apenas um operário. Ele era um símbolo vivo de coragem, humildade e força silenciosa, um herói que ninguém jamais imaginara surgir, e que, no entanto, permaneceria para sempre na memória daqueles que tiveram a sorte de cruzar seu caminho.